Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos agora conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. Em mais uma fase da Operação Torniquete, policiais civis estouraram no Complexo da Maré um escritório do Comando Vermelho, onde eram planejados roubos de cargas. E também computadores foram apreendidos e serão periciados. O nosso repórter Anderson Nascimento vai trazer mais informações. A Polícia Civil realizou uma operação contra um esquema criminoso que envolve roubos de cargas e veículos, receptação qualificada e lavagem de dinheiro. A nova fase da Operação Torniquete teve início do Complexo da Maré em um escritório do Comando Vermelho, onde eram planejados os crimes. A estrutura da quadrilha foi identificada após a prisão de um suspeito, que relatou a existência de um local dentro da Maré, denominado como escritório, onde criminosos se reúnem com o intuito de planejar os roubos e revendas dos bens roubados. A Delegacia de Roubos e Furtos apreenderam computadores que serão periciados. Segundo investigações, os equipamentos do escritório guardariam informações sensíveis, como dados de funcionários das empresas de transporte, rotas, horários, conteúdo de cargas e contatos de empresários que receptam os materiais. Foram obtidas informações que membros desses grupos estariam abrindo empresas de fachada para realizar transações financeiras com receptadores de cargas, na intenção de fugir de possíveis investigações. Os bandidos teriam movimentado mais de 18 milhões de reais entre os anos de 2022 e 2023. A Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias relacionadas. Devido à operação, a Secretaria Estadual de Educação informou que 2 escolas da Maré precisaram ser fechadas. A Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva suspendeu o funcionamento e a Diniz Batista dos Santos cancelou as visitas domiciliares. Ao todo, foram 74 mandados de busca e apreensão nas comunidades de Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré. Agentes também foram em outras regiões da capital e da Baixada Fluminense. As polícias dos estados do Ceará, Bahia, Goiás e Santa Catarina também apoiam a operação, cumprindo os mandatos. E no centro de São Paulo, em um hospital, médicos foram flagrados usando furadeiras domésticas em cirurgias ortopédicas. Vamos ver. Médicos do Hospital Nossa Senhora do Pari, no centro de São Paulo, foram filmados usando furadeiras domésticas em cirurgias ortopédicas. Em imagens é possível ver as furadeiras que são proibidas pela Anvisa desde 2008, com marcas de sangue e até com fios desencapados. O hospital foi fundado em 2002 e é 100% credenciado pelo SUS para atendimentos ortopédicos. Conforme um funcionário, a unidade usa as furadeiras em todos os procedimentos que exigem perfuração óssea e que o hospital mantém de 5 a 9 furadeiras, todas com manutenção precária. Uma nota técnica divulgada pela Anvisa diz que o equipamento representa grave risco à saúde da população. Entre os problemas, a agência diz que a furadeira comum não tem controle da rotação, não pode ser esterilizada e nem está protegida de descargas elétricas. Em resposta, a diretoria do Hospital Pari disse que os perfuradores utilizados por eles são aprovados pela Anvisa e que são fiscalizados periodicamente pelos órgãos competentes. Já a Prefeitura de São Paulo informou que não há denúncias contra o hospital e que, se comprovada qualquer irregularidade, o contrato pode ser rescindido. E a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu mais de 30 mil pares de tênis falsificados em 3 lojas. A mercadoria é avaliada em mais de R$1 milhão. Vamos ver. Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Relação de Consumo, DECOM, e com o apoio do Grupo de Operações e Investigações GOI, deflagrou uma ação para coibir a venda de produtos falsificados importados da China e Taiwan. Foram fiscalizadas 3 lojas de calçado, sendo apreendidos 7.500 pares de tênis. A carga está avaliada em R$511 mil. Já em uma loja de outlet, onde foram apreendidos outros 23.270 pares, avaliados em R$1.800 mil. Os produtos serão encaminhados à Receita Federal. 2 pessoas foram presas em flagrante, pagaram fiança e irão responder em liberdade ao inquérito policial pela venda dos produtos falsificados. Vamos voltar ao Rio de Janeiro porque 2 pessoas ficaram gravemente feridas após uma casa explodir na zona oeste do estado. A suspeita é de que a explosão aconteceu em decorrência de um vazamento de gás.
Uma explosão de gás destruiu uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro e deixou pai e filho gravemente feridos na manhã desta terça-feira. As vítimas foram o motorista de caminhão José Alves Feliciano, de 58 anos, que está com 88% do corpo queimado, e o filho dele, Lucas Felipe Miguel, de 21 anos, com 70% do corpo queimado. Ambos estão internados em estado grave. Os familiares, José Alves Feliciano relatou que suspeita de um vazamento de gás. Segundo ele, a explosão aconteceu no momento em que acendeu a luz da cozinha para fazer o café da manhã. Sônia Maria Adão, que é ex-esposa de José, disse que ele acordou, fez a oração diária e foi fazer o café. Antes de acender o fogão, quando ele acendeu a luz, tudo explodiu. Lucas, que estava dormindo, foi atingido também. A casa foi parcialmente destruída. Os bombeiros foram acionados e socorreram José Alves, que foi levado inicialmente para o Ser Santa Cruz, e Lucas foi transportado por vizinhos para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Posteriormente, José foi transferido para o Hospital Pedro II, também em Santa Cruz. A Defesa Civil realizará uma análise estrutural da casa atingida pela explosão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde de ambos é estável. A causa da explosão ainda não foi confirmada pelas autoridades. O ocorrido alerta para a importância de inspeções regulares em instalações de gás doméstica para evitar tragédias semelhantes. E olha só, a rede social WhatsApp foi hackeada por uma empresa espiã de Israel, que enviou um vírus para acessar as informações de jornalistas e civis estadunidenses. A empresa de mensagens WhatsApp foi hackeada por uma ferramenta espiã de uma empresa israelense. A Meta, proprietária da rede social, afirmou que o ataque hacker aconteceu com cerca de 90 usuários em mais de 20 países. Entre os alvos estão jornalistas e civis dos Estados Unidos. É o que constatou um porta-voz do WhatsApp. O spyware, a ferramenta utilizada para espionagem, se trata de um tipo de vírus que foi instalado sem que o usuário soubesse e permite que o invasor consiga acessar as informações e dados do celular do alvo. O vírus possivelmente foi espalhado por meio de documentos eletrônicos que, ao serem enviados para o destinatário, infectam o dispositivo, mesmo que o arquivo não tenha sido acessado. Outra situação semelhante já ocorreu antes, por uma outra empresa espiã israelense, que também foi acusada de espionar políticos e jornalistas em vários países. A Meta notificou as vítimas e entrou em contato com a empresa responsável pelo ataque, que não se manifestou. Além disso, o WhatsApp enfatizou que mantém seu compromisso com a privacidade de seus usuários. E você vai ver a seguir, jovem com paralisia cerebral foi aprovado em 2º lugar em Universidade Federal. A reportagem completa você acompanha no próximo bloco. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias. No Rio Grande do Sul, uma pesquisa revelou que o estresse pós-traumático atinge 1 em cada 4 gaúchos que foram atingidos pela enchente do ano passado. Já se passaram 9 meses do pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. A enchente que atingiu o estado deixou 183 mortos e devastou cidades. Embora a vida pareça ter voltado ao normal, a marca da tragédia ainda é profunda em muitos gaúchos. Foi o que revelou um estudo realizado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com mais de 5.000 vítimas da enchente. De acordo com o levantamento, 24% dos entrevistados mostraram sintomas de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O professor de psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniel Baldez, é um dos coordenadores da pesquisa. Ele explica que os sintomas de TEPT são diversos e costumam ser divididos em 4 grupos. As alterações negativas do humor são sintomas como depressão, onde a gente tem tristeza profunda.
tem sentimentos de culpa, sentimentos de inutilidade, sentimentos de vergonha. O próprio indivíduo sabe que não faz sentido, cognitivamente falando, ele se sentir culpado, com vergonha do que aconteceu, né? Foi algo natural, foi algo da natureza, como a gente fala, mas ele tem esse sentimento, né? Sentimentos de desesperança, ausência de perspectiva boa para o futuro, né? Sensação de que nada vale a pena, né? Uma incapacidade, uma redução da capacidade de sentir emoções positivas. Esse é o primeiro grupo de sintomas, né? O segundo grupo de sintomas são os sintomas intrusivos, que é o surgimento de pensamentos, memórias, imagens mentais que surgem na mente, né, de uma forma involuntária, né, súbita, gerando muito sofrimento. Então, o indivíduo tem uma imagem do que aconteceu, ou um sentimento, uma sensação, e aquilo gera uma angústia muito importante. A gente tem os sintomas evitativos, resumindo, né, que é quando o indivíduo passa a evitar locais ou memórias que remitam ao trauma, direto e indiretamente, e os sintomas de hiperreatividade, que são reações emocionais exacerbadas, com muita angústia, muito nervosismo, crise de raiva, né, e outros sintomas. De acordo com a pesquisa, a prevalência destes sintomas estão associados a 3 fatores. Essas 3 variáveis mais importantes foram a ausência de suporte psicológico, ou seja, não ter suporte, seja um suporte psicológico profissional ou seja um suporte psicológico não profissional, né? Como familiar, enfim, uma rede de apoio. O segundo foi a rede de apoio, ou seja, não ter apoio, né, seja comunitário, seja familiar, é uma variável que aumentou o risco da prevalência desses sintomas. E o terceiro foram perdas materiais não recuperáveis, ou seja, aqueles indivíduos que tiveram uma perda financeira, material, na verdade, grande, e não conseguiram se recuperar nesses 6 meses, tiveram um risco muito aumentado para sintomas de tétano. Mas, para além disto, o estudo lança luz em uma realidade que, segundo Daniel, não pode mais ser ignorada. Desastres naturais levam ao adoecimento mental. Essa lógica é uma lógica que a gente tem que entender. O mundo está mudando, né? Eu tenho 35 anos, então se eu for ver... É muito pouco tempo ainda, né? Mas se eu for ver o mundo que eu tinha, né, do ponto de vista climático, quando eu tinha 10, 15 anos, não é o mesmo que tem agora. Então, essa mudança é muito rápida. E o que a gente precisa entender, que não está muito claro ainda, eu acho, não só na população, nas comunidades, mas no mundo científico, é que isso tem uma repercussão na saúde mental. Então, o resultado do estudo ele é preocupante, apesar de que a gente já sabia que ia acontecer isso, mas ele é mais uma marca para que a gente possa mostrar que não dá mais para a gente não entender que a mudança climática tem uma repercussão enorme na saúde dos indivíduos, né? Enquanto o entendimento não chega, quem sofre as consequências emocionais dos desastres climáticos precisa buscar meios para lidar com a doença. Primeiro, é a gente indicando acompanhamento de um profissional, né, que possa poder fazer o acolhimento, fazer o acompanhamento, tentar entender os pensamentos, as cognições que estão envolvendo esse adoecimento psicológico, né? Então, esse é um ponto importante. Em casos mais graves, né, onde eu tenha sintomas psiquiátricos significativos, a gente também precisa lançar mão, algumas vezes, de tratamento farmacológico. Mas, naqueles indivíduos que talvez tenham sintomas mais leves, o ponto inicial, o pontapé inicial é a rede de apoio. Ou seja, a gente está inserido numa comunidade que consiga te acolher, que te ouça, que te ajude, né? Que compartilhe contigo esses sintomas e esse sofrimento. Em 2024, 6 milhões de brasileiros viveram 5 meses sob calor extremo. O impacto foi maior na região norte do Brasil. O calor intenso tem impactado o dia a dia das pessoas. Nas ruas, é possível perceber a busca por sombra e proteção contra o sol escaldante. Água de coco gelada, chapéus, roupas com proteção solar, tudo para amenizar as altas temperaturas. O jovem Daniel, morador do bairro Tancredo Neves, vem todos os dias de bicicleta para trabalhar no centro. Eu começo o dia, não sinto muito, mas quando eu vou por hora de almoço, quando eu volto do almoço, eu chego aqui todo suado, deve estar de trabalhar, vou voltar para casa logo, mas eu tenho que trabalhar, né, fazer o quê? De vez em quando eu pego um sorvete ali, mas só que eu não gosto muito de tomar sorvete por causa da minha glicose, mas de vez em quando ali, mas eu bebo mais água. Com as temperaturas elevadas, o movimento para os vendedores ambulantes que comercializam água e geladinhos tem aumentado. Dona Silva, que trabalha como ambulante, sente um impacto positivo nas vendas, mas não deixa de se proteger para enfrentar o sol forte durante o trabalho. Eu tenho notado que a venda cresceu mais um pouco, sim.
o povo tem que se cuidar também, porque sabe que a água é fundamental, né, para hidratar. E o calor tá, que a gente sai pela misericórdia de Deus. Mas é o jeito, né, que a gente tem que sair para trabalhar, é onde a gente leva o sustento, né? Então, graças a Deus, mas está muito bem. A gente protege, né? Que nem eu estou aqui vestido umas manguinhas, um chapéuzão, né? O calor intenso também representa um desafio para quem trabalha em ambientes expostos às altas temperaturas. Além do desconforto, o calor excessivo pode impactar a saúde. É o caso da feirante Maria Aparecida, que é hipertensa e convive com desafios do calor, que afeta sua rotina e seu bem-estar. Às vezes a pressão sobe, baixa, aí fica assim, descontrolada. Aí eu tenho que ficar sempre atenta. Porque o medinho, eu vou na farmácia, mede a pressão, né, para ver como está. Eu sempre estou medindo para ver como está, por causa de muito calor. E aí eu tenho muito medo, minha pressão é traiçoeira. Aí eu tenho que ficar muito atenta sobre o problema de pressão. A hidratação, a senhora mantém a hidratação? Mantém. Eu tomo muito água. Eu tomo 3 litros e meio, 4 litros de água por dia. Graças a Deus. Fora o suco, né? E por falar em calor extremo, o Rio Grande do Sul alcançou uma marca impressionante. A cidade de Quaraí registrou 43,8 graus. E de acordo com a Climatempo, essa é a maior temperatura já registrada no estado. A Kátia Fantin vai trazer mais detalhes para a gente. O protetor solar, uma garrafinha de água e até mesmo boné se tornaram itens indispensáveis dos últimos dias. Isso porque o gaúcho nunca sentiu tanto calor. É o que diz o Instituto Nacional de Meteorologia, que oficialmente nesta terça-feira mostrou que o Rio Grande do Sul foi o local mais quente do Brasil e também bateu o recorde de calor histórico no estado, o que foi registrado em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, 43,8 graus. Além disso, Porto Alegre também teve um dia de intenso calor, com os termômetros chegando a 37,3 graus no meio da tarde, sendo o dia mais quente do ano na capital gaúcha. A onda de calor deve persistir nos próximos dias, com temperaturas acima dos 40 graus em diversas regiões do estado, podendo ocorrer um novo recorde de calor em Porto Alegre. No final desta quarta-feira, pode haver um abafamento seguido de temporais. Já entre a quinta e a sexta-feira, o tempo permanecerá estável, com o aumento de temperatura durante o final de semana e expectativa de calor ainda mais intenso na próxima semana. Realmente muito calor. E olha só, o governo federal vai reduzir para 15% o limite de ultraprocessados na merenda escolar e reforçar o apoio à agricultura familiar. A mudança deve beneficiar cerca de 40 milhões de estudantes. O Programa Nacional de Alimentação Escolar deste ano propõe a redução dos alimentos ultraprocessados na merenda escolar dos alunos. Esses alimentos são submetidos a um longo processo de fabricação e contêm ingredientes artificiais, não encontrados na cozinha doméstica, como aditivos para substituir a cor, dar aroma e conferir texturas, por exemplo. Um dos objetivos do programa é estimular bons hábitos alimentares nas crianças e nos adolescentes matriculados na rede pública, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que garantam necessidades nutricionais dos estudantes. O programa também dá visibilidade às atividades já desenvolvidas pelas escolas públicas de todo o país. O PNAE é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O programa inclui o repasse de verbas federais aos estados, municípios e o Distrito Federal, para atender estudantes da educação infantil ao ensino médio, além das unidades federais e das instituições mantidas por entidades filantrópicas. Uma pesquisa divulgada no ano passado pela Fundação Oswaldo Cruz mostrou que o Brasil registra cerca de 6 mortes por hora devido ao consumo de alimentos ultraprocessados. O levantamento considera o número de 2019, quando houve 57 mil mortes prematuras, o equivalente a 156 óbitos por dia. Vamos ver agora uma história muito bonita. Um jovem que tem paralisia cerebral foi aprovado em segundo lugar na faculdade por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Ao ver o nome na lista, a alegria tomou conta do estudante, que mora na região do Brás, no centro de São Paulo. Vamos ver. Um jovem que tem paralisia cerebral viralizou nas redes sociais após ter sido aprovado no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos.
calma. Ei, calma, ei, você vai cair, garoto. Isaac, vem aqui, calma, relaxa. Meu Deus, filho. Você vai infartar. Você vai infartar, filho. Calma. Eu tô muito feliz. Eu tô muito... Eu passei, vida. Eu passei. Foi assim que o estudante Guilherme Isaac de Souza Ferreira, de 18 anos, anunciou em casa a aprovação no curso de Ciências Sociais. O jovem foi aprovado em segundo lugar por meio do SISU. Guilherme afirma que escolheu o curso por ser envolvido na questão das lutas sociais e principalmente pelos direitos das pessoas com deficiência. A família planeja viajar a São Carlos na próxima semana para conhecer a cidade. A mãe de Guilherme disse que não tem condições de mudar para o interior neste momento. Por isso é preciso entender melhor como é a estrutura da UFSCar e se o filho terá algum suporte. E na Redação Hit de hoje vamos conhecer Sydney, na Austrália. Sydney é a maior e mais conhecida cidade da Austrália, localizada na costa sudeste do país. Com uma população de mais de 5 milhões de pessoas, é um centro financeiro, cultural e turístico importante não só na Austrália, mas também na região do Pacífico. E como de costume, vamos dar uma passeada por Sydney. A cidade é conhecida pela sua diversidade cultural e qualidade de vida. Há muitos parques e áreas verdes, além de uma cena gastronômica vibrante, com restaurantes que refletem a fusão de influências locais e internacionais. A cidade tem um clima ameno, com verões quentes e invernos suaves. Além disso, Sydney desempenha um papel central na economia e educação da Austrália, sendo sede de várias empresas multinacionais e instituições acadêmicas de renome. Seja para turismo, negócios ou educação, Sydney oferece uma combinação única de beleza natural, inovação moderna e diversidade cultural, fazendo dela uma das cidades mais dinâmicas e mais excitantes do mundo. Bom, e com essas belas imagens eu encerro o Jornal de hoje. Eu agradeço demais a sua companhia, um ótimo fim de semana e até mais.